Bom dia, turminha, primeiro ano, Colégio Lima Carolina de São Manuel. Tudo bem? Como vocês estão passando? Espero que bem, tá? Espero que muitos já tenham se adaptado ao novo esquema de escola e de aula, e quem ainda não se adaptou, que consiga, nesse segundo semestre, se adequar da melhor maneira possível a esse novo sistema de aula. O importante é que vocês estão tendo conteúdo, estão tendo aula, como se fosse uma aula particular para você, direcionada, falando exatamente para você. E é lógico que faz falta a presença, a convivência, mas é o que temos para o momento. Então, vamos administrar isso da melhor forma possível, tá? Hoje nós vamos trabalhar as aulas 41 e 42, é a segunda parte da aula, na verdade, né? A semana passada foi a estrutura da palavra, os morfemas. Por enquanto eu só recebi dois exercícios da folha que eu encaminhei para vocês, tá? Se quiserem, podem imprimir a folha, escrever a manuscrito mesmo, responder a lápis, tirar a foto e me encaminhar, tá? O que eu quero perceber é se a atividade foi feita ou não. Depois eu encaminho para vocês o gabarito, tá bem? A aula de hoje, então, é a segunda parte dessa aula, processos de formação de palavras. Então, nós vivemos num mundo que é tão acelerado, embora agora tenham puxado o nosso breque de mão, né, e nos obrigado ao isolamento, mas a gente vive num mundo que é muito rápido, tudo acontece muito aceleradamente. Então, surgem coisas novas todos os dias. E para nomear tudo que surge, há necessidade de nós darmos um nome. E para isso nós temos que criar uma palavra. Então, novas palavras surgem de uma forma muito acelerada. É por isso que se fala que a língua é um organismo vivo. Ela vive em mutação. Algumas palavras que não são mais usadas, elas caem, elas saem da forma de dicionário, e outras são acrescidas porque entraram na fala popular. Então, se nós temos aí por volta de 500.000 palavras na língua portuguesa, à medida que o tempo vai passando, esse número vai crescendo. Por quê? Porque novas coisas, novas situações vão surgindo e elas precisam ser nomeadas. Então, para que nós possamos dar nome para tudo que surge, é que existem esses processos. Como? De que forma nós podemos formar outras palavras? Então, existem dois grandes processos: o processo da derivação e o processo da composição. Então, vejamos primeiramente o processo da derivação. Palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? Aquela que tem só o radical, ou que tem o radical e a vogal temática formando o tema, que nós já aprendemos. Que vai formar uma nova palavra que é derivada daquela primitiva. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra sol, que é um monossílabo tônico, eu derivei a luz solar, o adjetivo, a característica referente a sol. Se eu tenho o substantivo livro, eu derivei livraria, o lugar onde se comercializa o livro. Então, a gente tem aí, na palavra derivada, ela tem como base sempre uma palavra primitiva, que existiu antes. De que forma nós podemos derivar palavras? Então, o processo da derivação por prefixo. Vocês podem falar assim, ó, derivação por prefixo, derivação por prefixação ou derivação prefixal, tanto faz, é tudo a mesma coisa.
Podem escolher o jeito que vocês acharem melhor. O que acontece? Ao radical, nós vamos agregar um prefixo. Nós já falamos dos afixos na estrutura das palavras a semana passada. Então, toda vez que vocês acrescentam um prefixo ao radical, de alguma forma, o sentido dessa palavra é alterado. Então, o morfema, como eu falei para vocês, ele sozinho não significa nada, no caso dos afixos, mas quando agregado a um radical, ele modifica o sentido desse radical. Então, se eu tinha a palavra leal, eu acrescentei o prefixo des, eu criei uma outra palavra, que é desleal, não ser leal, o contrário de leal. Eu tinha a palavra ler e eu coloquei o prefixo re quer dizer repetição, ler novamente. Eu tinha a palavra dizer e eu coloquei o prefixo contradizer, é dizer o contrário. Eu tinha a palavra feliz e eu neguei para a palavra infeliz, que não é feliz, certo? Então, os prefixos são morfemas que, acrescidos ao radical ou à base da palavra, transformam o sentido dessa palavra. Aí a gente tem um processo chamado derivação por prefixo ou derivação prefixal. Segundo tipo, derivação sufixal. Vocês também já ouviram falar na aula passada. Ao radical nós acrescentamos um sufixo. Esse sufixo também, isoladamente, não tem valor, mas quando agregado a um radical ou a um tema ou a base da palavra, ele transforma o significado dessa palavra. Por exemplo, leal, o sentimento de lealdade. A palavra feliz, eu derivei o advérbio felizmente, de modo feliz. A palavra trabalhador, eu derivei aquele que se dedica ao trabalho. A palavra finalizar, eu criei um verbo, tornar final, terminar. Então vejam que o sufixo ele pode ser nominal, quando ele cria um substantivo ou um adjetivo. Ele pode ser verbal, como no caso de finalizar, que ele criou um verbo. E ele pode ser adverbial, através do sufixo mente, formando um advérbio de modo feliz, certo? Então, essa é a derivação por sufixo ou sufixal. Mas eu posso pôr as duas coisas, prefixo e sufixo, em algumas palavras. Então, olha, eu ponho um prefixo antes, um sufixo depois. A palavra feliz, eu agreguei o in e o mente. Infelizmente. Então, feliz, infeliz, que não é feliz. Felizmente, de modo feliz. Infelizmente, de modo não feliz. Então, ao mesmo tempo, eu pus o prefixo e o sufixo para criar uma nova palavra. A palavra leal, eu formei desleal, deslealdade. Então, um sentimento de quem não é leal, um comportamento, uma postura de quem não é leal. Prefixo, sufixo. Considerar, aí eu formei desconsiderar, aí eu formei desconsideração. Então, nós pusemos prefixo e sufixo. Sempre que tiver o prefixo e sufixo, o que eu tenho? Prefixal e sufixal. E no que ela se diferencia da parassíntese ou da parassintética, que também recebe um prefixo e um sufixo. Da palavra manhã, eu formei amanhecer. Da palavra noite, eu formei anoitecer. Da palavra pobre, eu formei empobrecer. Da palavra triste, eu formei entristecer. Então, assim, qual seria a diferença? Se nos dois eu coloco prefixo e sufixo, a diferença é que aqui tem que ser ao mesmo tempo. No primeiro caso, eu posso ter felizmente, eu posso ter infeliz. Eu posso ter desleal e eu posso ter lealdade.
Eu posso ter desconsiderar e eu posso ter consideração. Então, o que que acontece? Pode pôr o prefixo sozinho, pode pôr o sufixo sozinho e pode pôr os dois. Nos 3 momentos, a palavra continua sendo uma palavra. Agora, na parassíntese, não existe amanhecer. Não existe à noite uma palavra ou anoitecer. Não existe em pobre ou pobrecer. Não existe em triste ou tristecer. Então, na parassíntese, geralmente é um verbo, e é um verbo que denota uma transformação. Ficou noite, anoiteceu. Ficou tarde, entardeceu. Ficou pálido, empalideceu. Ficou triste, entristeceu. É uma mudança de estado. E ela exige que o prefixo e o sufixo sejam agregados ao mesmo tempo. Se eu tirar um dos dois, a palavra deixa de existir. Entenderam a diferença? No prefixal e sufixal, ponho um sufixo ou um prefixo ou os dois. Na parassíntese, não. Se eu não colocar os dois ao mesmo tempo, eu não consigo uma nova palavra, tá? Depois, se alguém não entendeu, poderá me perguntar na parte posterior à aula. Derivação regressiva ou deverbal. Por que chama deverbal? Porque ela sai sempre de um verbo. A partir de um verbo, eu formo um substantivo. E necessariamente esse substantivo é abstrato. Então eu falo, ao invés de a gente agregar prefixo ou sufixo, eu tiro uma parte da palavra. Por exemplo, do verbo vender, eu troco pelo substantivo a venda do material. Da palavra combater, eu formo o substantivo abstrato, o combate. Então, é um substantivo formado a partir de um verbo. Da palavra estudar, eu formo o estudo. Da palavra trabalhar, eu formo o trabalho. Da palavra nadar, eu formo o nado, que caiu na FUVEST. Tá certo? Então, é sempre a partir de um verbo e ele vai ficar menor, ele encolhe. Quando a gente fala em derivação, dá a impressão sempre que a palavra aumenta. Aqui é o processo contrário. Ela vem de um verbo e ela encolhe, transformando-se num substantivo abstrato. Entenderam? Tudo bem? Então, tá aqui, ó. O resultado vai ser sempre um substantivo abstrato. Então, eu nunca posso pensar florescer que deu flor ou flor que deu florescer. Não, flor é concreto. O concreto vai dar sempre a derivação sufixal. Para ser uma deverbal ou uma regressiva, o resultado da derivação tem que ser um substantivo abstrato. Tudo bem? Tá? Agora a gente vai trocar a lousa para darmos continuidade ao conteúdo, tá? Voltando, pessoal. O 6º tipo de derivação se chama derivação imprópria. Muda a classe gramatical sem qualquer alteração na sua forma. O que é? O prefixo, você põe o prefixo, o outro você põe o sufixo, o outro você põe os dois, o outro você corta um pedaço. Aqui não. A palavra fica intacta. Ela não muda uma letra sequer. O que muda? A classe gramatical. Ela era verbo, ela passa a ser substantivo. Ela era substantivo comum, passa a ser substantivo próprio. Ela era um advérbio e passa a ser um substantivo. Então, todo o processo de substantivação da palavra, que é aquela na qual a gente agrega o artigo e ela vira um substantivo, então se aplica a derivação imprópria. Por exemplo, vamos jantar às 7. O verbo jantar. Agora, quando eu digo o jantar será às 7, esse verbo foi transformado num substantivo. A mudança da classe gramatical é que caracteriza a derivação imprópria. Então, esse também cai muito no vestibular, por quê? Porque o aluno tem que saber classe de palavras para saber que
ela foi alterada. Então você fala assim, não quero jantar. Advérbio de negação. Ele recebeu um não como resposta. Um não virou um substantivo. Quando eu falo assim, aluno alto, tamanho, proporção, adjetivo. Falar alto, advérbio. É o modo como se fala. Então, ao mudar a classe gramatical, eu não alterei nenhuma letra na palavra, mas sim a sua classe gramatical, de substantivo para verbo, de verbo para substantivo, de advérbio para adjetivo e vice-versa. Um isto, ele não disse um isto durante a reunião. O pronome demonstrativo virou um substantivo, caiu também na FUVEST, um isto, tá? E aí nós fechamos os processos de derivação. É o que mais deriva, o que mais forma palavras na língua portuguesa, é exatamente o processo da derivação. Por prefixo, por sufixo, por prefixo e sufixo, por parassíntese, a regressiva e agora a imprópria, tá? O segundo grande processo é o processo da composição. O que nós vamos ter? Nós vamos sair de uma palavra simples e vamos formar uma palavra composta. Por exemplo, a palavra sol, que era som radical, passou para guarda-sol. Tem o hífen aqui. Para guarda-sol, que são dois radicais. A palavra gira com a palavra sol. Juntou, gira-sol. Tanto pode ter composição colocando-se o hífen ou sem se colocar o hífen. O importante é você perceber. Existem dois radicais ali presentes. Aí, essa composição pode ser por justaposição. O que quer dizer justapor? É só pôr ao lado, sem alteração. Não muda nada. A pronúncia da palavra continua exatamente igual. Às vezes pode ter até uma mudança ortográfica, como em girassol, por exemplo, para garantir a pronúncia correta, senão eu iria ler girasol. Autorretrato, por exemplo, que agora é uma palavra só, dobra o R, é justaposição, embora você tenha o R dobrado. Por quê? Porque ele existe para garantir a pronúncia. Então, nós vamos ter aqui, ó, os elementos agregados conservam a mesma pronúncia, não sofrem alterações. Eu junto ponta com o pé e veio dar pontapé, uma palavra só. Eu junto passa com o tempo e veio dar passatempo, uma palavra só. Ou então, girassol, juntei os dois, dobrou o S, mas para garantir a pronúncia, como eu falei. Couve-flor, junto as duas, mas mantém o hífen. Couve-flor. Beija-flor. Junto duas pão de ló. Né? Então, nós vamos ter aí a presença do hífen ou a ausência do hífen. O importante é que dois radicais foram agregados sem alteração. Os nomes dos eletrodomésticos, por exemplo, micro-ondas, microcomputador, palavras que se uniram para formar fotografia, foto mais grafia, por exemplo. Então, são todos eles exemplos de justaposição. E o que seria aglutinação? Aglutinar é misturar, é juntar, alterando. Pelo menos uma letra tem que ser alterada para que aconteça a aglutinação. Por exemplo, plano com alto veio dar planalto. O que aconteceu? Ó? Esse O aqui caiu. Senão seria plano alto, mas veio dar planalto. Quando eu junto pedra com óleo, o que aconteceu? Petróleo. Ó, pedra virou Petra e óleo. Então, nós vamos ter alterações aqui, ó. Certo? Ó. O A entra junto.
pedra e óleo. Pega a origem de pedra, que era latina, petra, petróleo. Então, nós vamos ter aqui aglutinação. Perna com alta, mesma coisa. Um dos As caiu e veio da pernalta. Água com ardente. Água ardente. Aguardente. Então, uma letrinha que seja, que se modifique, deixa de ser justaposição e passa a ser aglutinação. Certo, pessoal? Mas eu percebo, tanto em uma quanto outra, a presença de dois radicais ou mais. Um terceiro processo que a apostila de vocês não fala, mas que eu acho importante, é o processo da redução ou abreviação. É você abreviar palavras, você cortar pedaços da palavra. Por quê? Porque elas são muito longas, elas são muito compridas, e num tempo em que a gente não tem tempo, então você acaba cortando pedaços da palavra. Como, por exemplo, motocicleta, que foi reduzida para moto. Fotografia, que foi reduzida para foto. Na linguagem coloquial, está, tá. Você tá bem? Você está bem foi reduzida para cê tá bem. Então, o processo da redução, ele é muitas vezes característico ou marca de oralidade, de coloquialidade, de linguagem familiar. Chamar as pessoas pela primeira sílaba do nome, Ma, em vez de Marisa, Ma, em vez de Marcel, por exemplo. Então, a gente tem aí também um processo de redução, abreviação. Cleo, em vez de Cleonice, é um processo de redução. Certo? Tudo bem? O quarto grande processo é o processo de hibridismo. Híbrido é misturar. O que nós estamos misturando? Radicais de línguas diferentes. Então, quando eu faço a agregação dos elementos, eu pego, por exemplo, latim e grego. São as duas bases da nossa língua. Latim, mais popular. Grego, mais erudito, mais científico. Então, eu ponho tele, longe, grego, mais visão de ver, latim. E forma televisão, é um caso de hibridismo. Automóvel, mesma coisa. Auto, que dirige sozinho, independente. Móvel, que anda. Então, automóvel veio de grego e latim. Então, seria uma máquina que anda sozinha. Burocracia. Buro é francês, quer dizer escritório. Cracia é grego, quer dizer governo. Então, o governo do escritório, dos papéis, a burocracia em que toda aquela papelada lá é requerida para se conseguir um objetivo. Certo, pessoal? Então, esses são os principais. Depois, lá no terceiro ano, nós completaremos estes. Eu já acrescentei a redução ou a abreviação. Lembro para vocês que toda vez que vocês têm palavras que têm o mesmo radical de origem, livro, livraria, livreiro, livrinho, livreto, todos com o radical livre, a gente chama isso de palavras cognatas ou cognomes. Todos vêm do mesmo nome, tá? E neologismo, neo, novo, é uma palavra nova que foi inventada. Então, muitas vezes os autores, como principalmente o Guimarães Rosa, inventa palavras, né? Então, ele inventou hitlerocidade, as atrocidades de Hitler. Então, é uma palavra nova, formada por que processo? Hitler mais atrocidade juntou a aglutinação, certo? Então, o neologismo é uma palavra que não existia e que foi inventada. Tudo bem? Deu para entender? Isso aqui cai muito no vestibular. Por isso que eu dividi a aula em 2 etapas. Cai na FUVEST, cai na Unesp, cai na Unicamp, cai no Enem. Processos de formação de palavras
tanto na primeira como na segunda fase. É um assunto muito importante, tá certo? Então, se alguém ficou com qualquer dúvida, né, no encerramento do vídeo, nós vamos estar aí em aula à disposição de vocês. Se alguém não entendeu alguma coisa e quiser perguntar, poderá fazer. Em seguida, vamos passar para o exercício da apostila em classe, do número 1 até o número 6, acho que são 6, se eu não me engano, não sei se são 6 ou 7, mas vocês veem lá, exercício número, acho que até o número 6. Então, vamos fazer esses exercícios agora. Aproveitem a minha presença. Não consigo fazer, eu vou perguntar. O que é tarefa? Tarefa é o plural. Tarefa mínima, tarefa complementar, tá certo? Quem conseguir terminar o exercício ainda em sala de aula, o que vai fazer? Vai colocar na frente da câmera e eu vou registrar. Se não conseguir terminar em aula, vai me mandar o quanto antes possível para que, via WhatsApp, para que eu assinale que o exercício da apostila foi feito, tá? Como eu falei para vocês, a gente está começando o terceiro bimestre, as coisas pelo jeito vão mais para frente, então nós temos que aperfeiçoar o nosso esquema de aula. Continuamos explicando na lousa, mas eu vou me colocar à disposição de vocês para qualquer pergunta e na realização do exercício posterior à aula. Certo, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, porque é um assunto bastante importante. Tá bem? Fiquem bem, um bom estudo. Na continuidade, nós nos vemos aí fazendo exercício em vídeo. Até a semana que vem, tá? Beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.